Fala pessoal, boa noite, como vocês estão? Tudo bom? Walter Lima aqui mais uma vez, trazendo o podcast Condomínios Brasil, trazendo muita informação, trazendo gente boníssima para poder facilitar um assunto importantíssimo para nós que somos do mercado condominial. Me chamo Walter Lima, como já falei, sou host desse projeto, sou criador desse projeto, tenho muito orgulho desse projeto, porque através dele a gente consegue levantar a régua de qualidade de prestação de serviço nos condomínios do Brasil. Estou aqui com meu amigo Átila Frois, co-host do projeto. Na verdade, um cara que apadrinhou esse projeto quando eu vim da Paraíba para cá, quando eu cheguei no Espírito Santo para morar novamente. Átila, por favor, fala aí quem é o Átila, o que é que ele faz e como que ele vai ajudar hoje o pessoal a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre condomínios. O Walter disse boa noite, mas como eu digo pra ele, vai que você tá assistindo de dia, então bom agora, ou bom que seja. Boa. E pra você que tá assistindo esse podcast, pensou que ele tá lendo ali, olhando no celular, não, ele não tá lendo, que enquanto isso ele tá no Instagram fazendo ao vivo, avisando pra quem tá assistindo aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Átila Frois, diretor do Grupo Froistec. É uma honra estar aqui neste podcast que combate a desinformação, levando aí informações relevantes para o mundo condominial. E hoje temos aqui pessoas extremamente importantes, profissionais desse mercado que está cada vez mais qualificado, especialmente depois de uma tarde que nós tivemos aqui nesse espaço. Que tarde. De muito aprendizado, conexões, e agora vamos compartilhar um pouco do que a gente fala entre nós com vocês que está aí nos assistindo, e passa a bola agora para você, Walter, iniciar a apresentação de quem são os nossos convidados. Como vocês já sabem, a gente tem um ritual aqui no podcast Condomínios Brasil. Deixa eu virar a câmera para mim aqui, o pessoal do ao vivo, né, me ver falando. Como vocês já sabem, a gente tem um ritual aqui no podcast Condomínios Brasil. E aqui os nossos convidados, que com certeza já assistiram, sabem também. Se não souberem, vão saber agora e vão executar agora. Vou passar a bola aqui para o meu amigo Laurence. Laurence, ele é subsíndico, hoje ele está subsíndico do condomínio que ele mora, mas ele é um conselheiro com um conceito muito diferenciado sobre condomínio. Você precisa entender e você precisa apoiar e você precisa proliferar o conceito desse cara com condomínios. Laurence, por favor, siga o ritual e se apresente aí para o nosso público, para o nosso pessoal. Boa noite. Meu nome é um pouco complicado, é Laurence Poltronieri Hengler. Eu sou advogado, contador e eu tenho uma missão no segmento dos condomínios hoje: apresentar para os senhores a figura do conselheiro condominial profissional. É aquele conselheiro que está para auxiliar e ajudar o síndico e jamais atrapalhá-lo em sua sindicatura à frente de condomínios. Perfeito, maravilha. Laurence Poltronieri. Hengler. Só esse sobrenome aí, meu amigo, imagina a conta do banco. Tem peso. Depois do Laurence Poltronieri Hengler, estamos recebendo aqui a Rosângela Heringer. Muito bem. Falei certo? Só pelos sobrenomes, meu amigo. Pense numas contas bancárias de peso hoje. Rosângela, se apresenta pro pessoal, por favor. Só tem sobrenome de peso. Gente, eu me chamo Rosângela Heringer, sou síndica profissional. Minha formação é contadora, eu trabalho na área já há 20 anos e vim aqui compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência enquanto o que nós temos feito junto com os conselhos dos condomínios que a gente atua. Nós atendemos hoje 13 condomínios e desses 13 condomínios a gente tem aí uma diversidade, né, de conselhos que atuam, outros que não atuam, então a gente vai estar contando para vocês um pouquinho da nossa experiência. E obrigado a vocês pelo convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês compartilhando esse momento tão especial. Legal, peraí. Antes de tudo, ela não falou uma informação que eu acho imprescindível. Eu não vou nem falar o que é. Vou nem falar o que é, não. Não vou falar o que deixar uma é. pista. Nem pista. O que é, Rosângela? O que é que tu esqueceu de falar? Eu esqueci de dizer que eu tenho a formação síndico 5 estrelas. Olha aí como ela sabe. É uma certificação nacional feita, Isso né, aí. em São Paulo. A gente faz uma prova pela Gabor, com reconhecimento nacional. E isso tem um peso, né, na formação da gente, porque quando você faz a prova, é uma prova muito difícil. Então, o síndico que possui a certificação 5 estrelas, ele garante, né, para o cliente que o contrata, de que ele tem um conhecimento do que ele está fazendo. Então, essa certificação, né, eu apresento com muito orgulho, estou aqui com o meu broche.
né? Nós somos 320 síndicos hoje em todo o Brasil, né? A prova normalmente são 600 pessoas que se inscrevem, passa 30, 40, né? É uma margem Não é muito pra baixa. qualquer Não é um, pra não. qualquer um. Não, irmão. Então, é com orgulho que a gente carrega esse broche e que nos credencia, né, como profissionais diferenciados no mercado. Muito bom. Total. Ó, Ricardo E eu- Carpá, fiz tua propaganda, me patrocina. É isso aí. Gente, os bastidores agora eu vou encerrar, porque a gente precisa fazer um episódio aqui seríssimo para vocês entenderem um pouco mais sobre a importância de um conselho profissional. O que é um conselho profissional em um condomínio? É um conselho ativo, seja fiscal, seja consultivo, é um conselho que vai ajudar o síndico a tocar o condomínio e a valorizar o patrimônio desses condôminos que ali estão investindo, tá bom? Então, aguardem aí, vai sair no YouTube, vai sair corte, vai ser muito bacana. E agora a gente vai tocar aqui o podcast, tá bom? Fui. Esse cara é fera, porque ele toca um podcast e um Instagram ao mesmo tempo. E né? ainda lembra a gente do que a gente esquece de Ainda falar. lembra, mas ele faz questão. Eu já vi o cara ser fã de verdade. E é muito bom a gente ter aqui na nossa mesa aqui hoje, né, Walter? 2 especialistas de peso que a gente aprende mais um pouquinho, especialmente a gente que atende aí o mercado condominial, tá junto com profissionais que querem tanto entregar um serviço de qualidade, especialmente falando, Rosângela, síndica, ela não entrega o trabalho dela sozinha. Ela depende de profissionais. Boa. Ela depende de um conselho. Exatamente. Se o conselho não for profissional, porque às vezes você tem um conselho num condomínio, moradores que levam a sério de verdade, não por picuinha, mas que ele enxerga o condomínio, o patrimônio dele ali, o investimento. E uma coisa que eu observo bastante é que quando você tem ali um conselheiro, geralmente quando é um cara que atua até em conselhos de empresas, ou que o cara trabalha na Vale, esses caras quando estão participando num condomínio, a maioria deles atuam de forma diferente ali. Tem um cuidado diferente ali pelo patrimônio, né? E esse assunto que a gente vem trazendo aqui hoje, Walter, abre um pouco mais também aqui para os nossos entrevistados, vamos trazer essa informação que cada vez mais, além de síndicos profissionais agora, conselho profissional para zelar do seu patrimônio. O seu condomínio tem um CNPJ. Perfeito. Só antes eu quero fazer uma observação, porque eu estava conversando com o Ricardo Carpá antes de iniciar o episódio, e ele me passou aqui um dado que eu vou passar para vocês entenderem, antes de tudo, por que eu sou tão fã da qualificação do síndico 5 estrelas, tá? O Ricardo, vou botar aqui, para achar logo o nome dele, ele me passou uns dados, vamos lá. Atualmente, 325 síndicos certificados no Brasil. No Nordeste, que a gente tem aí a nossa hub Ceará, né? No Nordeste, são 41 síndicos, o que representa 12,69% dos síndicos 5 estrelas do nosso país. No Sudeste, 208 síndicos, 64,40% do síndico 5 estrelas. Então, a gente está falando aqui da Rosângela, ela faz parte de 208 síndicos no Sudeste inteiro que foram aprovados na certificação do síndico 5 estrelas. Média de aprovação, 5%. Então aproveitem esse episódio que está muito rico. Pessoal, o Laurence, inclusive, ele veio de Minas Gerais, de Minas, né, Laurence? Exatamente, Mariana. De Mariana, Minas Gerais, só para facilitar esse assunto e para a gente fortalecer esse assunto que é seríssimo, esse assunto que, se todos os condomínios tivessem um conselho profissional, tá, Walter, que não seja profissional, se todos os condomínios tivessem um conselho minimamente ativo, a vida da Rosângela seria muito mais fácil. Ou não, Pega Rosângela? os insights aqui nesse podcast hoje. Com certeza. A gente tem, em todo o mercado que a gente trabalha, né, a gente tem diferentes tipos de pessoas. A gente chega no condomínio, sempre que eu assumo um condomínio novo, ou sempre que a gente tem uma eleição e elege-se um conselho novo, eu inicio a minha gestão falando para os síndicos, para quem assume junto comigo a gestão, né, para os conselheiros, falando para eles assim, olha, a partir de hoje vocês têm 2 funções no condomínio. Porque hoje você está assumindo a responsabilidade junto comigo de me ajudar a coordenar, né, a rotina do seu condomínio junto com os seus vizinhos. Então você tem os seus direitos e deveres de morador e você agora passou a ter os seus direitos e deveres como conselheiro. Né? E isso é extremamente importante porque eu tenho um condomínio assim, que o conselho funciona
tão redondinho que um assume a função de fazer aquela interlocução da reivindicação do morador comigo, o outro assume o papel de coordenar as obras junto comigo, o outro assume o papel de analisar as contas ou de acompanhar, né, aquele processo da área financeira. E com isso, o que acontece? Desafoga o síndico, né? Você reduz os conflitos internos dentro do condomínio, porque a gente surgiu uma demanda, nós sentamos enquanto conselho, ou trocamos ideias via WhatsApp, né, com as tecnologias hoje, e daquela demanda ali, a gente ouve, né, os 3, mais o síndico 4, e a gente já cria um consenso entre a gente. E aí, aquele que é o interlocutor, que tem assim, uma habilidade melhor, ou um convívio melhor, uma relação melhor com os vizinhos, ele pega e vai disseminar aquela decisão que a gente tomou ali, ou aquele encaminhamento que a gente deu. Por outro lado, se nós tivermos um conselho onde o conselheiro não entender este papel dele, e você chama, né, aconteceu às vezes uma situação constrangedora dentro do condomínio, você traz para o conselho para que o conselho te ajude a analisar as regras e tomar a decisão. E aí aquele conselho ouve, e aí chega lá fora e começa a disseminar a coisa atravessada, ou fazer fofoca, né? Ou falar aquilo que às vezes nem aconteceu de verdade. Porque a conversa, ela começa, e aí o segundo já interpreta de uma coisa, já passa de outro jeito. E um telefone sem fio, né? telefone- Aquela Ruído de brincadeira do comunicação telefone sem fio. total. E com isso, quando você vê, aquilo já tomou conta do condomínio, né? As pessoas estão brigando, criou um mal-estar, uma discussão, né? Então, olha a importância que o conselho tem neste papel junto com o síndico, de ajudar, levar a harmonia para o condomínio, né? A gente estava hoje no nosso bate-papo aqui à tarde, e aí uma das pessoas que falou com a gente falou assim que, acho que foi até você mesmo, que falou que o legislador ele foi um pouco infeliz quando ele disse Sim, que foi eu que falei. o conselho, né, foi o Laurence que está aqui com a gente, que o legislador foi infeliz quando ele disse que o conselho é para fiscalizar contas, né, aprovar contas. Então, não é só esse o papel do conselho, é muito, muito mais do que isso, tá? Então, a gente pode citar, e esse é um dos exemplos, né, que a gente cita, que são exemplos positivos, né, mas a gente também tem exemplos negativos, né, que a gente pode estar citando para vocês. Aquele conselho que não participa, e na hora que você vai prestar conta, ele fala assim, não, eu não participei disso, foi ela que fez sozinha, fez por conta dela, né? Ou aquele que, além de não participar, ele atrapalha, né, ele fica criando interferências. E tem também aquele conselho que ele te contrata para que você seja um fantoche, um boneco. Ele quer fazer as coisas, não quer assumir a responsabilidade e acha que o síndico tem que, como ele é síndico remunerado, ele tem que se submeter, né, à vontade dele, porque ele é morador e faz parte do conselho. Então, isso faz com que crie, né, animosidade, faz com que a gestão do condomínio não flua. Eu já tive gestão de interferências de conselho que nós passamos 1 ano sem produzir. O condomínio ficou parado, fica parado, com conflitos, né? Por quê? Porque a gente não estava na mesma sintonia, né? Então, é importante que quando a gente vai formar, né, um conselho dentro do condomínio, a gente procurar pessoas que tenham, né, que primeiro queiram, né, porque o primeiro passo é querer ajudar a comunidade. Total. Porque muitos entram, às vezes, para buscar favorecimentos pessoais, né, ou para resolver, ou por poder, porque muitos, né, estar na frente de um comando ali é importante. Então, a gente tem vários perfis, né? Agora, se o condomínio, né, é coeso, os condôminos participam, né, a gente tem uma sintonia. Um outro exemplo que eu tenho recente, eu tive uma reunião de conselho esses dias, e o meu conselho chegou e falou assim, Rosângela, eu trouxe... Primeiro eu apresentei, né, todas as demandas que eu tinha ficado de levar, dar o retorno, e aí ele falaram assim, olha, aqui que a gente colocou assuntos gerais na reunião do conselho, ele falou, olha, eu tenho 3 demandas. O morador me procurou, que ele teve um problema aqui no portão, o nosso portão, a gente fez novo, não sinalizou, não colocou aquela faixa, a filhinha dele bateu o rosto, então assim, está pedindo que a gente coloque a faixa. Eu falei, nossa, realmente, uma falha nossa, né, da gente não ter visto isso antes, mas ele chegou assim, recebeu a reclamação do morador, trouxe para a gente com todo respeito, né,
Porque às vezes a pessoa recebe a reclamação e fala assim, tá vendo? A síndica Inflama, não fez, né? inflama, né? Então, o papel do conselho também é esse, é receber as demandas dentro do condomínio, Mediar os conflitos, né, mediar Rosângela? os conflitos, né? Total. E contribuir para que o condomínio faça, né, tudo aquilo que é preciso para atender melhor os moradores. Perfeito, maravilha. Deixa eu começar hoje, Átila. Tá aquele pau, pai? É porque eu quero direcionar esse aqui, vai ser a minha. E quando eu vou tendo insight aqui, eu já tô anotando aqui umas próximas, porque se tiver tempo aí a gente já vai. Mas, Lawrence, diz uma coisa. Sim. Aliás, diz para o nosso público, né? O que é e da onde veio a ideia e a motivação do Lawrence criar esse conceito de conselho profissional que nós já hoje iniciamos uma comunidade aqui no Espírito Santo, no primeiro Café Condomínio para Networking e Negócios, e todos já saíram comprometidíssimos em levar esse conceito à frente. Eu boto muita fé nessa galera que hoje se comprometeu. Por favor, meu amigo, explica esse conceito. Então vamos lá. Boa noite a todos. A ideia do conselho profissional, eu tive esse insight partindo de um board de uma empresa. Quando uma empresa é grande, ela tem um grupo de conselheiros. São pessoas que estão ali para auxiliar a gestão do CEO. Num condomínio, eu posso traçar um paralelo. O síndico é o CEO do condomínio. Total. Ele que vai executar a parte operacional e a parte burocrática. Mas ele precisa de um staff. E aonde que está esse staff? Justamente no conselheiro. Quando eu falo que o legislador foi infeliz no Código Civil, no seu artigo 1356, foi no começo do artigo, no caput. O condomínio poderá ter, quando na realidade o condomínio deverá ter, ou seja, ser impositivo. Por quê? O conselheiro profissional, aliás, condominial, são constituídos de moradores daquele condomínio. Você comprou o seu imóvel ali. O que você quer que o condomínio te entregue de resultado? É, no mínimo, uma valorização. Você não quer a desvalorização. Diante desse cenário, eu vislumbrei a oportunidade, que eu conheço vários condomínios que não possuem um corpo de conselheiros ativos. Outros, por exemplo, têm um corpo de conselheiros que estão ali para atrapalhar a vida do síndico. Então, você coloca um conselheiro profissional, ele vai extrair informações técnicas do relatório de prestação de contas, o popular balancete, vai estar junto com a massa condominial, escutando as suas demandas e levando para o síndico. Ele vai fazer a ponte, ele vai abrir canais de comunicação, ele vai levar informações mais claras nas assembleias. Inclusive, ele pode conduzir a prestação de contas, dando uma isenção das informações ali constantes, evitando que síndicos e ou administradoras acabem incorrendo em erros. Então, por esse ponto, eu julgo e entendo que o conselheiro condominial ele deve se profissionalizar. Nós temos administradoras que dão suporte para síndicos. Nós temos síndicos profissionais que dão suporte aos condomínios. E está faltando a figura do conselheiro. É por isso que eu falo. O legislador pecou em deixar ali como opcional em vez de ser impositivo. Por quê? Você dentro de um condomínio, você espera que tenha harmonia, paz e uma gestão transparente. E você sendo o conselheiro, analisando as contas com propriedade, extraindo informações e trabalhando de forma estratégica, o teu condomínio organizado terá como resultado a valorização patrimonial. E é isso que todos esperam quando moram em condomínio. Não é porque eu comprei o meu apartamento, paguei 4, 5 milhões de reais, que eu vou me isolar e deixar o restante do condomínio. Até porque eu faço parte daquele microcosmos. Total. O condomínio a gente pode traçar um paralelo como se fosse uma cidade. O síndico vai ser o prefeito, os conselheiros serão os vereadores e os condôminos serão os munícipes que vão querer que aquele dinheiro que ele paga da taxa volte em melhorias para o seu condomínio. Boa. Esse é o início da jornada que eu comecei há 5 anos como conselheiro profissional. Eu tive dores como condômino dentro de um condomínio. Eu vi gestão sendo jogada para segundo plano. Vi bate-cabeça em prestação de contas do síndico olhar para a administradora olhar para o síndico, e aí, o que eu falo agora? Como que eu resolvo esse tipo de problema? Então, a importância dele é, eu vou analisar as contas, vou apresentar para a Assembleia e vou tirar as dúvidas.
Não vou passar por cima do síndico e nem passar por cima da administradora. Eu vou ser um aliado deles para que a gestão condominial flua. Que no final o morador está pagando a cota condominial. Tem muita gente que chega, né, entra no condomínio, sai, não sabe nem o que está acontecendo. Sim. Depois, às vezes, se for dar um pitaco, o outro não sabe de absolutamente nada, né? E ter alguém que está vivendo a realidade, isso é muito interessante, quando você fala de síndico profissional e de conselho profissional, né? Porque muitas vezes o morador, ele vive a realidade do condomínio dele. E tá ali, e pode querer dar opinião. Agora, nós, que atendemos diversos condomínios, Rosângela, síndica de vários condomínios. Eu atendo vários condomínios, você é conselheiro de vários condomínios. Cada um vive a realidade de um monte. Na hora que você vai dar um conselho, você já reviveu a realidade de tanto condomínio que você sabe o que vai dar certo, sabe o que vai dar merda. Sim, sim. É verdade. É o Né? teste AB, né? É. E nem que seja pra, isso aqui eu já vim tentar implantar, já vi que não vai dar certo. Às vezes pode acontecer do Sim. morador ou a pessoa falar, não, mas faz. Bom, pelo menos você documentou ali. Né? Quando você tem o conhecimento de propriedade do que está acontecendo dentro do seu condomínio, com os dados extraídos do balancete, você vai produzir um relatório estratégico. Vamos dar o exemplo aqui da inadimplência. Quando o conselheiro profissional faz essa análise, ele vai detectar que em um determinado período do ano, a inadimplência vai subir. Aí ele vai procurar entender a causa do aumento daquela inadimplência. Época de férias. Geralmente. Novembro, dezembro e janeiro. A inadimplência sobe, coincidentemente a despesa também vai subir. 13º salário. E aí? Se o síndico não tem aquela informação em tempo real, de forma estratégica, eu tenho dinheiro em caixa, eu vou pagando. Só que vai chegar uma hora, opa, paguei demais, não tenho para honrar esse compromisso que eu sei que ele é líquido e certo que vai acontecer naquele período. Mas em contrapartida eu sabia e eu sei que a inadimplência vai ocorrer. Então eu vou segurar um pouco as minhas despesas, deixar um fluxo de caixa ali. Quando chegar o pagamento do 13º, eu tenho como honrar. Uma outra contribuição que o conselheiro profissional pode dar para o condomínio é na montagem da planilha orçamentária. Eu, como conselheiro, eu já consegui, comprovadamente, ter uma planilha orçamentária 15% menor do que apresentada por uma administradora. Porque eu conheço a realidade daquele condomínio, Sim. eu trabalhei com aquelas informações. Então, eu passo para o síndico e passo para a Assembleia toda a segurança daqueles números que eles terão que votar para aprovar. Se tiver alguém com alguma sugestão naquela Assembleia, a gente automaticamente escuta, se for o caso, suspende, analisa e depois volta com a nova planilha com a sugestão daquele condômino. Isso garante uma clareza e uma transparência da gestão. Ao contrário do que, não, é isso aqui que tem que ser e isso vai ter que ser aprovado. Não, a gente passa para escutar, chama o condômino para participar do dia a dia do seu condomínio, para ele entender que tem valor e ele precisa se manifestar. Eu costumo conversar com os síndicos e subsíndicos de outros condomínios que o local para o condômino se manifestar é dentro de uma assembleia geral, seja ela extraordinária ou ordinária. E evitar conversar assuntos aleatórios, as famosas fake news, em corredores, Grupo de WhatsApp. grupos de WhatsApp, bem lembrado Bendito pela grupo de Rosângela. WhatsApp. Eu resolvo esse problema. Vou parafrasear o Inaldo Dantas, um grande advogado condominialista de Paraibano, inclusive, grande da Paraíba, amigo. que Show. ele fala que grupo de WhatsApp no condomínio é abertura dos portões do inferno. Essa frase dele eu carrego como exemplo em cada situação que eu vejo, que me chega com o meu conhecimento, que surgiu uma demanda num grupo de WhatsApp. Eu já falo para o síndico, cara, ignora. Ali você não vai tirar nada de produtivo, você vai ter um desgaste emocional muito grande e vai contaminar a tua gestão. Mas voltando aqui à questão. Aí o síndico tem informação estratégica, ele segura a despesa, tem um fluxo de caixa regular e consegue administrar o condomínio com mais facilidade. E esse é o papel do conselheiro, seja ele profissional ou não. Ele está ali como uma ferramenta de auxílio e de ajuda na gestão condominial. Só aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o doutor Inaldo Dantas. Inaldo Dantas, ele é o sócio da Elo Condomínios, uma das maiores administradoras da Paraíba. Eu morei 7 meses na Paraíba, foi um grande parceiro, um cara que eu aprendi muito com ele. Fui pro FESíndico, que é o evento dele. Inaldo, um grande abraço.
que bom que a gente tem aqui o público condominial te reconhecendo, você é gigante. Deixa eu te Fera. perguntar uma coisa, meu amigo. Sim. Então tu tá me dizendo que o conselho não é para atrapalhar o síndico, é para ajudar. Sim, exatamente. Ele é uma ferramenta de gestão para o síndico. Ele tem que estar ali para ajudar, para auxiliar. Se for para atrapalhar, esquece. Não vá morar em condomínio, não se candidate a nada. Perfeito. Ter aquela visão, né? Você tem um condomínio tem um CNPJ. Já falei algumas vezes que eu tinha aprendido isso com o Walter, mas quem ensinou pro Walter foi o Isaac. Mas você aprendeu comigo. É verdade, é verdade. Que foi um comparativo, né? Que ali no condomínio, cada um paga uma fração. E aí, seja se vai fazer uma reforma, se vai fazer uma melhoria, se vai comprar uma cadeira nova pro hall de entrada e por aí vai. E isso que vai agregar valor para aquele condomínio, isso vai impactar numa fração também do seu apartamento, quando você for vender, quando você for alugar. Valorização. Agora, se a pessoa está ali, se ela sai falando do condomínio dela, ela sai desvalorizando o condomínio dela. Na hora de vender, aquilo ali é uma bagunça, né? Vamos citar um exemplo. Você tem a sua empresa, eu tenho a minha empresa. Toda empresa tem alguma coisa que a gente precisa resolver. Sempre. Eu vou sair falando os erros, as coisas da minha... Não, muito pelo contrário. O que tiver na minha empresa eu tenho que procurar melhorar. A gente fala os pontos positivos. E talvez não entra na cabeça da pessoa que se ele comprou ali, ele pegou o dinheiro suado dele, o investimento dele, aplicou ali num patrimônio que, sendo bem cuidado, aquele dinheiro está rendendo muito mais naquele patrimônio do que se ele tivesse parado numa conta. Sim. E que aí ele tem que participar e sugerir, olhando aquilo também como um empreendimento, né? Como que está sendo aplicado aquilo para ajudar aquilo a andar. Vai deixar agarrado? Quanto tempo isso vai impactar, talvez no resultado dela, que às vezes a gente vê a pessoa o cara que é investidor, tem tantos apartamentos ali. E que eu participei de uma assembleia que foi engraçado. Aí nessa assembleia tava uma votação para uma melhoria, né? E aí alguém até questionou uma das moradoras, uma das proprietárias, na verdade, que ela na época, cerca de 40 apartamentos nesse condomínio. E o pessoal preocupado ali com o valor que iria impactar. E aí questionou o fato dela, do voto dela, por ela ter 40. Ia subir a cota. Ela falou, gente, é o seguinte, beleza, eu tenho 40 apartamentos aqui. Você reparou que enquanto você vai pagar, vamos botar R$300 a mais na sua cota, eu vou pagar 300 vezes 40? Então, eu sou a pessoa que mais poderia votar em não subir a cota, porque eu vou pagar muito mais caro. Só que é o seguinte, eu tenho esses patrimônios aqui, esses apartamentos, e eu vou vender. E eu quero que eles valorizem cada vez mais para eu poder ganhar mais dinheiro. Agora, se eu não fizer isso e não pagar um pouquinho mais agora, eu vou ficar com o meu patrimônio aqui sucateado. Desvalorizado. Desvalorizado. Então, ter a visão empreendedora em cima do condomínio, né? É o que eu costumo falar em assembleias. Um condomínio, ele se equipara a uma empresa. Tem um CNPJ, ele tem uma folha de pagamentos, ele tem obrigações a pagar com fornecedores, prestadores de serviços. E o condômino e o morador ali, ele tem uma única contribuição com o condomínio, é manter suas cotas condominiais em dia. Quando você esmiuça uma planilha orçamentária de uma forma detalhada e profissional, o condômino, o morador, ele passa a entender o porquê do que ele está pagando. Ele tem que entender que a contribuição que ele paga é justamente para garantir o funcionamento do condomínio. Ele quer chegar em casa, quer que o portão da garagem abra instantaneamente. Ele quer chegar, pegar o elevador e chegar rapidamente à sua unidade. Ele quer chegar, ver a garagem limpa, quer ver o corredor limpo, mas isso tem um custo. Se ele não entende esse custo, vai estourar na inadimplência. E se você não souber como trabalhar aquela informação, colocar no balancete e mandar para o síndico, cara, aquilo vai ficar parado. E com o tempo, você vai corroer o fluxo de caixa do condomínio ao ponto de comprometer a estrutura. Um exemplo disso, Laura, assim, é que muitos síndicos, às vezes, pressionados pelos moradores, não aprova reajuste, não propõe reajuste da cota condominial. Tiro no pé. Né? Não propor o reajuste é você criar um passivo e uma desvalorização. Por quê?
as contas, o condomínio não ofere lucro, né? O condomínio faz o quê? Rateio de despesa. Então, se Exatamente. você gasta 10, você precisa arrecadar Arrecadar 10 ou 11 para você ter uma margem para um imprevisto. Boa. Então, o síndico, às vezes, para poder ser reeleito, né, ou para poder ficar bem com o condomínio, com os condôminos, ele faz o quê? Não, esse ano nós não teremos reajuste. Eu já assumi condomínio que o condomínio estava há 5 anos sem reajuste. E aí é aquele velho ditado, puxava o cobertor, cobria a cabeça, descobria o pé. Cobria o pé, descobria a cabeça. Então, nós fizemos um trabalho onde a gente mostrou para eles aonde estava o déficit daquele orçamento, né? Primeiro fizemos uma reunião com o conselho, explicamos para o conselho, né, qual era a base. Por exemplo, a conta de água deles, eles tinham um valor fixo, onde a nossa conta de água oscila todo mês. Né? Então, quer dizer assim, se você tem um valor fixo de 50 e a sua conta vem 60, de onde vai sair o dinheiro para pagar? Então, isso é uma falha orçamentária. Né? Então, como você estava falando, muitas vezes, o síndico, para poder, às vezes, manter as contas ali, ou talvez por falta de conhecimento mesmo, falta de uma boa assessoria, né? Ele não entende, porque a gente não é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado em nenhuma área da vida ou do mercado a saber tudo. Mas você precisa estar cercado de pessoas que consigam. Então, assim, hoje eu ouvindo aqui a proposta, né, sua de trabalho, eu já tenho em alguns clientes onde nós não temos a figura do conselho profissional, mas nós temos tipo um auditor que audita as contas no final do mês. Por quê? Eu cheguei a ficar 2 anos sem aprovação de contas, porque o conselho de moradores não analisava as contas. E aí eu ia para a Assembleia não queria aprovar, porque o conselho não tinha analisado. E aí nós ficávamos naquele impasse. No 3º ano eu virei para eles, eu falei, olha, eu tenho feito o meu trabalho está entregue, eu não vou mais aceitar que vocês não aprovem as minhas contas. Eu preciso que vocês decidam. E aí levei para eles a proposta de contratar um profissional auditor para auditar as contas. Então, um morador assumiu o compromisso de olhar aqueles 2 anos anteriores e, a partir dali, nós tivemos essa pessoa que faz. Mas eu percebi que a sua proposta é bem mais abrangente. É uma assessoria, não só de analisar o balancete depois de pronto, é analisar e mostrar perspectivas de resultado. Eu não sei se... Previsto tivesse realizado. Previsto, realizado, possibilidade de investimento, de redução de custo, né, estratégias... Porque, assim, eu vejo que, às vezes, o morador, mesmo que bem intencionado, sendo conselheiro, porque tem os casos daquele que é bem intencionado, que quer participar, mas não tem conhecimento. Ele é médico, faz outra coisa da vida, né? Então, como é que ele vai olhar um balancete, vai analisar e vai dar sugestão para o síndico? Não tem como, porque ele não vive aquele mundo ali. Então, quer dizer, ele não atrapalha, mas também não colabora, né? Ele assina ali, mas eu olhei mais ou menos, e fica sempre essa insegurança, né, na hora da gente aprovar as contas. E outro fator também que a gente percebe hoje no mercado é que em todas as áreas da vida existem pessoas com boa índole e com índoles ruins. Então, tem havido muito no mercado pessoas de má índole que têm entrado nos condomínios, né, para fazer gestão e realmente tem, como é que se diz assim, se apossado de valores do condomínio, né, sem nenhum pudor. E não tem ninguém conferindo. Quando você vê, por exemplo, nós tivemos um caso recente em São Paulo de uma administradora que desviou 4 milhões de condomínios. Né? 4 milhões. Né? Quando o síndico descobriu, ele ainda ofereceu suborno ao síndico. Exato. Nós tivemos aqui no mercado de Vila Velha, a gente não pode citar, né, mas nós tivemos aqui no mercado de Vila Velha também condomínios que passaram por isso, né? Que o administrador, o síndico ou a administradora, né, ele era síndico e administrador, e ele pegava cheques, né? Eu fui num condomínio onde ele pegava o cheque assinado em branco pela síndica e emitia cheque de 25 mil e tal, e ele ia fazendo uma bola de neve. Neste condomínio específico, eles só descobriram porque a síndica morreu. E aí, a subsíndica foi assumir e começou a ver aquele problema. Então, assim, em todos os aspectos, a gente vê que o conselho participando, ele traz segurança, ele traz estabilidade para a comunidade, ele ajuda a garantir que esses fatos não vão ocorrer quando uma pessoa de má índole está à frente do condomínio, ou mesmo que ele tente. Ajuda, no seu caso, como profissional, ajuda na gestão, na elaboração, no planejamento e nos melhores resultados. Né? Se a gente pensar, como você falou, o condomínio é uma empresa,
né? Então, se nós estivermos juntos, puxando a corda para o mesmo lado, a tendência é que a gente evolua mais, que o condomínio cresça, que o condomínio se valorize, que as manutenções sejam feitas adequadas, né? Diferentemente que acontece muito em condomínio que criam grupos de rivais dentro do próprio condomínio. E aí fica aquela discórdia, né? Um grupo puxa para cá, um grupo puxa para lá, e aí todos acabam perdendo, né? Por quê? O condomínio é uma sociedade. Quando a gente compra uma cota, você entrou numa sociedade, Sei. né, Walter? Então, a gente não pode pensar diferente disso. Nós que estamos ali para gerir como profissionais, né, eu costumo dizer para o condomínio assim, o problema não é meu, o problema é do condomínio. Eu sou a ferramenta que vocês vão usar para resolver os problemas que vocês têm, para pacificar, né? Agora, uma andorinha só não faz verão, né? Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhora-se os processos, Sim, com certeza. melhora a O convivência. ambiente, E né? o resultado é fantástico. A gente tem resultados fantásticos em condomínio, onde os conselhos são participativos. E agora com mais essa alternativa aí no mercado para gente. Eu atuo também no segmento condominial com consultorias e auditorias. Uma coisinha besta proposto para melhorar o valor da conta de água de um condomínio. Observando o pessoal usar a área de piscina e banheiros, vai lá, abre a ducha, deixa a torneira aberta. A conta de água vai explodir em algum momento. Observando isso daí, sugeri para o síndico. Você vai reduzir essa conta de água trocando as torneiras e colocando com um temporizador. A pessoa aperta o botão, usou, acabou. Detalhe. Um Detalhe que... detalhezinho besta. Gerou uma economia Belo de impacto. 10% ao mês. Em 10 meses, ele economizou o mês equivalente inteiro. a uma conta de água. Total. E como Boa. que isso foi comprovado? Fazendo a análise do balancete, pegando o consumo mês a mês, decrescendo, comparando com o período anterior, você mostra para ele o resultado. Foi uma ação simples. Às vezes você tem uma visão empreendedora do condomínio, tipo, qual é o meu payback? Eu vou investir nisso aqui, vou investir na torneira. Mas eu vou pagar essa torneira com economia de água em quanto tempo? Ou então Né? o solar, que aí tu consegue Vou dar colocar o solar. um mais tangível, né? Ontem eu estava conversando, inclusive, aqui com o administrador também, falando sobre as propostas de uma das nossas empresas, a Forestec. Átila, você faz a proposta e aí você faz a manutenção no portão. Se tiver alguma coisa relacionada à esquadria, seu time vai lá. Se tiver que fazer uma solda, seu time vai lá. Levei para o condomínio. Aí o condomínio vai e contrata uma outra empresa que cobra metade. Mas na hora... E não faz nem a metade. mas quebrou uma peça aqui, aí tem que chamar um serralheiro. Aí fica lá 2, 3 dias o portão parado, porque tem que esperar... Aí ele falou, no final das contas, eu paguei o dobro. Sim. Mas porque a pessoa tem aquela visão ali somente de preço, ali na hora. Mas, se você tem a visão empreendedora, exemplo, eu tenho esse... Aí eu falo um pouco da minha área, que é a área que eu estou mais habituado a ver. Eu tenho esse portão aqui, prédio alto fluxo, portão com cabo de aço, quebra a cada X tempo. Beleza, se eu passar isso aqui para corrente, vai parar de quebrar, eu vou pagar esse investimento em quanto tempo? Mas não é só por questão de parar de quebrar, mas é por questão de segurança. Você saber que você vai poder chegar no seu prédio, acionar o seu portão de garagem, que ele vai abrir com segurança, com menos risco dele quebrar e você talvez ficar na rua. Ou, sei lá, você pode estar com a sua esposa grávida e o que seja, precisa sair correndo para ir para o hospital. Você tem uma segurança que você vai dar um comando e que você vai sair, né? Com segurança. Uma outra sugestão também para economia dentro de condomínio. Você colocar placas solares em áreas que você tem uma alta incidência de sol, principalmente prédio que tem o sol da tarde. Ele tem uma testeira ali. Você tem uma área que você consegue colocar placa de energia. Pelo menos para iluminação das áreas comuns. Você já reduz a sua conta de luz. Sim. Isso um condômino ou um conselheiro pode enxergar e olhar o que eu posso contribuir para a economia do meu condomínio. Porque na hora que você apresenta a planilha orçamentária, todo mundo sabe criticar. Nossa, subiu. Eu costumo trabalhar com um índice que eu importo das empresas, que é a chamada inflação interna. A inflação que o governo divulga, IPCA, IGPM, é só para consumo. Mas a tua inflação interna, ela tem um peso muito significativo. E se você não levar isso em consideração, consequentemente você vai comprometer o seu fluxo de caixa. É a inflação real do empreendimento, né, na verdade? Exatamente. Isso é a inflação real do seu empreendimento, daquilo que você está consumindo
para você habitar dentro do seu condomínio. Total. No primeiro momento choca para quem não conhece as finanças. Mas depois que você começa a levar os fatos, as pessoas começam a entender e já começa a desmistificar. Opa, eu posso participar do meu condomínio ativamente, sendo um conselheiro, ou até me lançando como subsíndico ou síndico, já com alguns conceitos. A gente consegue trabalhar esses conceitos na Assembleia e vai domesticando o condômino. Vai educando ele para entender o que é estar num condomínio, o que é pagar a taxa ordinária, o que é pagar uma taxa extra, por que aquele valor está sendo cobrado e o que ele está recebendo em troca. De benefício. Quando eu comprei o meu apartamento, eu já comecei com a régua alta. Comprei ele na planta, mas depois, estando dentro desse condomínio, se eu tiver que comprar um apartamento e ele for usado, cara, eu vou querer conversar com o síndico. Para entender a realidade. Vou pedir a última ata de prestação de contas daquele condomínio para eu ver aonde que eu estou entrando. Porque o corretor vai falar, o condomínio é XYZ, localização excelente, tudo mobiliado, vai bonitinho. vender um Vai sonho. Mas e o que está por trás? Aquilo que ninguém vai te mostrar. É verdade. Aí você, com um Total. olhar técnico e crítico, opa, essa aqui tem gestão. O resultado da última ata ali foi favorável. As pessoas votaram em consonância com o que o condomínio está te mostrando, que é uma fachada impecável. Se você olhar por fora a casca, é lindo, maravilhoso. Mas depois que você entra, como é que está a situação desse condomínio? É Se verdade. você Aí que a compra gente também sabe a no metro realidade, quadrado né? um pouquinho menor, mas já tá para, sei lá, vai ter uma reforma. Já sempre tem isso, né? Quanto Também vai custar a minha cota extra depois? Vai caber no meu financiamento? Tem que entender as taxas extras também, Acho né? que a maior loucura que eu já fiz na minha vida como conselheiro foi ajudar na reforma de fachada em plena pandemia. Nossa. Nós tivemos um custo com vale transporte, não estava previsto naquele orçamento. Mas, com Espero que pagar Uber, né? a conta chegou a R$3.000. Nossa. Mas com Eu sofri também. Acredito. Eu também, tá? profissionalismo e adequação das contas, nós conseguimos pagar essa despesa Legal. e não refletiu no bolso do condômino. Qual foi a mágica? Profissionalismo na análise dos números. Eu seguro uma manutenção aqui, eu posso direcionar aquele dinheiro para suprir aquele pagamento. Eu posso postergar uma compra de um bem e pagar aquela despesa. E depois eu faço a equalização. Sim. Eu faço o equilíbrio das contas. Perfeito. Quando nós entregamos a reforma, tinha as viúvas do antigo síndico. Sempre tem. Cara, como que vocês conseguiram? Eu falei, com o apoio de vocês. Mesmo sendo oposição. Legal. E a oposição dentro de um condomínio, eu vejo como algo saudável. Porque vai mostrar onde eu estou errando e aonde eu posso melhorar aquela pessoa não reclamar mais. Como se fosse a concorrência do nosso mercado, né? Exatamente isso. Empresas que fazem a gente subir a régua, né? Exatamente. Concordo. Se eu tenho uma gestão pautada na transparência, na clareza, e o cara está reclamando, opa, aonde está gerando ruído? Eu vou atacar aquele ponto e vou melhorar. Vou trazer um relatório mais claro. Vou trazer uma explicação mais direta para ele ali. Eu vou dar o feedback que ele está querendo. Sim. E claro que vai ter aquele que vai criar uma situação, problema, para ver como é que você vai lidar com aquilo. Aí você tem que usar a inteligência emocional. Verdade. Que é importantíssimo, inclusive a inteligência emocional é importantíssimo para o síndico, para o conselheiro, para o morador, para a comunidade aprender a se respeitar, para a administradora também, que a administradora às vezes recebe umas pancadas que não é da administradora, às vezes o síndico recebe pancada que é para ser da administradora, às vezes a administradora recebe pancada que é para ser do síndico. Falta às vezes essa coesão de raciocínio e de entendimento de cada função, né? Deixa eu só voltar aqui, vou levantar uma bola que vocês falaram de taxa, para aproveitar aqui o que a Rosângela levantou, né? Eu vou cortar, na verdade, vou cortar essa bola sobre taxa condominial. Muito importante, você que é síndico, você que é conselheiro, você que é subsíndico, você que é morador. Se um dia o condomínio que você mora, se o condomínio for seu, se o apartamento for seu, se o patrimônio for seu, seja contra o congelamento de taxa. Ok, na pandemia foi algo fortuito, foi algo que a gente teve que fugir da curva, porque ninguém sabia como seria o dia de amanhã. Porém, no momento que você congela a taxa do seu condomínio, você está gerando um futuro passivo. Por quê? Qual foi o ano que a energia não reajustou? Alguém pode me responder? Não lembro. Não lembro também não. E a água?
Também não, né? E a Olha, empresa de mão de obra? Tudo sobe. Tudo E a sobe. administradora? E o contador? Meu amigo, Tudo tudo sobe. Se você está congelando a sua taxa condominial, você está dando um tiro no pé. Se você está aprovando que o síndico está fazendo isso, morador, você está desvalorizando o seu patrimônio. Pode esperar e anotar o que eu estou falando, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Átila, tu tem sempre boas perguntas. Por favor, levante uma bola aí para nós. A gente estava falando aqui agora, né, sobre a parte psicológica de administrar Boa. um condomínio. Boa. Eu estou acostumado a ver muitos condomínios, a maioria, que eu vi que o síndico, o morador, se tornou síndico. Depois que ele concluiu a gestão dele, ele deu um jeito de vender o apartamento dele barato E saiu do condomínio. e sair porque ele pegou ranço. Condomínio não da cidade, do estado. Que ele pegou ranço do condomínio. Não é um, nem dois, nem três. Isso pessoas que às vezes não entram até em depressão, porque a gente acaba conversando com muitos síndicos e vê ali a pessoa que ela fica com depressão, porque o tanto que ela se esforçou, o tanto que ela queria fazer o melhor, o tanto que ela cobrou, o tanto que ela brigou, para no final das contas não ser reconhecido e às vezes ainda ser chamado de ladrão. Total. E aí, eu acabo enxergando e eu falo com qualquer uma pessoa que é morador e se torne síndico, eu sempre falo assim, cara, no seu condomínio, onde você mora, bota um condomínio, bota um síndico profissional, Concordo. porque eu acho que você vai ter uma pessoa que não mora no seu condomínio, ela vai resolver de forma profissional, lidando com vários casos de condomínio, e você quer o melhor para o seu condomínio? Participa do conselho. Total. Porque às vezes você tem até um negócio onde é o seu core business. Ah, você tem um negócio e tal. Aí você ocupa sua mente agora com o seu condomínio. E se você não é um síndico profissional, na hora que você está precisando vender lá na área que você domina, Total. você está com sua mente ocupada porque tem um morador te ligando porque deu um vazamento em algum lugar. E aí por isso eu trago essa introdução para trazer aqui um pouco, né, das resoluções, do que a Rosângela resolve, porque ela tem um conhecimento desde a implantação, a condução do condomínio, e eu queria que ela dividisse isso um pouco com a gente, um pouco dessa experiência de perfil de condomínios, conselhos, porque a gente está falando com a síndica 5 estrelas, conselho, inclusive. Síndica 5 estrelas e síndica há quanto tempo? 20 anos. Só 20 anos. Pois é, a quem está nos assistindo, até os síndicos, as pessoas que querem ser um síndico, porque eu digo, quanto mais orientação eu trago, quanto mais orientação eu trago para o meu concorrente e para o mercado, eu valorizo ele, porque é ruim é você ficar competindo com porqueira, Total, né? total. Então, Rosângela, ajuda a gente. Ajuda. Vamos lá. A inteligência emocional da gente precisa ser trabalhada diariamente. Eu venho de uma história porque eu sou uma pessoa muito acelerada. Trabalho, faço, resolvo, sempre assumi a frente das coisas. E eu trazia para mim a carga dos condomínios. Eu não, como é que se diz? Eu ia para casa, mas eu levava o trabalho todo junto comigo. Acredito. Então, é claro que quando a gente é mais novo, né, com a experiência, a gente vai adquirindo, né, e com conhecimento também, né, a gente estudando, ouvindo outros exemplos. Eu costumo dizer que nós que estamos no estado do Espírito Santo, a gente ainda é bem provinciano, né? As coisas acontecem em São Paulo primeiro, aí vem descendo Rio de Janeiro até chegar aqui, né? Até na bandidagem a gente tem esse desprestígio aqui, graças a Deus. Infelizmente. Mas Pelo menos a bandidade demora um pouquinho. demora um pouquinho mais para chegar aqui, né? Então, quando você começa a conviver com pessoas, né, que estão em outro patamar ou que estão compartilhando experiências, você começa a entender que, primeiro, aquela dor não é só sua. Todos estão compartilhando. E quando você também começa a trabalhar processos internos do seu trabalho. Hoje eu olho e falo assim, eu tomo conta hoje de 13 clientes. Você imagine, eu criei dentro da minha carteira umas limitações, porque eu já tive condomínio com 112 unidades, eu já tive condomínio com 60 unidades, com 90. Então, eu dividi a minha carteira e falei assim, esse perfil de cliente não é para mim. Porque, por exemplo, eu imagino um condomínio com 112 unidades, eu imagino que ele tem que ter uma pessoa com mais tempo. Com os condomínios que eu tenho, eu não consigo dar uma atenção para aquilo ali. Então, eu acabava trabalhando muito mais, a minha carga de trabalho era maior, eu trabalhava 14, 16 horas por dia, para eu tentar dar a atenção para aquele cliente. Então, quando eu comecei a olhar, eu falei, não, isso não está me fazendo bem.
né? O dinheiro que eu estou ganhando aqui está prejudicando a minha saúde. Então, eu comecei a olhar e falar assim, não, ganhar dinheiro é bom, mas a primeira coisa, né? A gente precisa cuidar da gente. Total. E eu olho para as pessoas e falo isso também. Bota primeiro sua máscara, depois você salva quem tá do seu lado, né? Total. Você tá no avião, já diz isso. Total. Então, hoje, o que eu faço? E falo para as pessoas também assim, o que você fez por você hoje? Boa. O que você fez por você Muito hoje, boa. Átila? O que você fez por você hoje, Muito Walter? boa. O que você fez por você hoje, Laurence? Por quê? Se nós não estivermos bem com nós mesmos, né, fazendo aquilo que a gente gosta, uma atividade física, eu falo da atividade física com muito, muito prazer, porque assim, eu não vivo sem uma atividade física, né? Sou maratonista, ultramaratonista, hoje já não corro tantas distâncias mais, mas tá na minha alma, tá no sangue, né? Isso. Sobe as escadas do prédio pra inspecionar. Subo, né? Vai Então, inspecionar. Vai. não, Deixa o elevador quieto aí. eu falo assim, Vai mais rápido que o elevador. eu falo, vamos de escada que a gente fica com as pernas fortes, isso né? aí. Então, Ainda economiza energia. né? Economiza, né? então, se a gente não cuidar da gente primeiro, Verdade. porque a gente dá aquilo que a gente tem. Às vezes a gente vê pessoas que oferecem coisas ruins pra gente, né? Um dia desse eu virei para um cliente que ele virou para mim e falou assim: para alguns condôminos aqui você estende tapete vermelho e para mim eu sou tratado desse jeito. Eu falei: olha, a gente recebe aquilo que a gente dá. Então, como que nós, como síndico, vamos dar para os outros aquilo que a gente não tem? Porque o nosso trabalho não é só fazer manutenção e cuidar das coisas internas do condomínio. A gente cuida de pessoas. Tem dia que o condomínio liga para você, ele só quer falar, né? E nós estamos com a população envelhecendo. Então, por exemplo, a gente tem hoje já prédios característicos, onde moram pessoas de certa idade, que são prédios sem área de lazer. As pessoas têm buscado isso, né? Então, como que a gente lida com esse público? Como que você lida com aquele? Então, quando você começa a definir padrões de atendimento, quando você começa a entender o que você quer para o sua vida profissional, né? Você começa a criar nichos de mercado que você vai te dar mais satisfação e você vai ter um equilíbrio emocional melhor, você vai ter mais tempo. E uma coisa muito importante, gente, não adianta nós querermos dar conta de tudo. Ninguém vai dar conta de tudo. Não mesmo. É impossível E a gente, às verticalizar vezes, todos os conhecimentos, é impossível. E às vezes a gente precisa saber dizer não também para as pessoas, porque o não também precisa ser dito. A gente não vai agradar todos nunca, por mais que a gente faça, a gente nunca agrada a todos. Então, criar esse ambiente onde você sai de manhã, eu acordo às 4 horas da manhã todos os dias. Eu acordo e vou para a academia. 4h30 eu já estou na academia. Tem dia que eu vou na praia, corro, dou uma corridinha. Terças e quintas eu faço pilates às 6 horas da manhã. Então, eu treino de 4h30 às 5h30. Ou dou uma corridinha na praia, eu faço pilates. 7 horas eu estou em casa tomando meu café. E 8 horas eu começo a trabalhar. Então, assim, eu procuro, né? Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar meu WhatsApp. Você tem, por exemplo, um funcionário que às vezes não vai trabalhar, mandou mensagem. E outra coisa que eu fiz também, que me ajudou muito, foi... o meu telefone tem dia que eu acordo tem 200 mensagens, né? Então, até as 21 horas... 13 condomínios, meu amigo, não é de Deus, não. Quer dizer, é de Deus, sim. É de Deus, né? Como que a gente Que venha mais. Que venha mais. Que venha mais, né? A gente está se estruturando para isso, está agregando pessoas para que venham mais, né? E que a gente continue atendendo com qualidade. Boa. Mas eu faço o quê? Até 21 horas, né? Eu preparei a minha equipe e falei assim, olha, você pode mandar mensagem até 21 horas. A partir de 21 horas, eu não leio mais mensagem. Se for urgente, ligue. Mas eu falo assim, olha, eu não sou bombeiro, porque quem apaga incêndio é bombeiro. Total. Né? 193. 93. E eu não sou polícia para prender ninguém, né? Nada. Então, primeiro você chama a polícia, primeiro você chama o bombeiro, aí você me avisa que eu vou dar todo o suporte. Boa. Então, com isso, quando o meu telefone toca às 11h30 da noite, eu sei que alguma coisa muito importante está acontecendo. E eu acordo às 4 da manhã, a primeira coisa, eu olho meu celular novamente para ver se teve alguma mensagem, alguma providência que eu preciso tomar, um funcionário que não veio, né? Mas eu tenho também toda uma rede de suporte, né? Pessoas que leem as mensagens, tomam providências para mim, para que eu possa ter um pouco mais de tempo para estar Saber aqui... delegar também, né? Delegar, né? Mas para estar aqui falando com vocês, para estar compartilhando, né? Hoje tiramos uma tarde Pra aqui. viver também, né, minha Pra amiga? viver Filha de Deus, também. né? Porque a vida tá passando, gente, É. muito rápido. Então, não adianta também a gente se sacrificar só pelo dinheiro, né? Profissionalmente falando, seja em qualquer área das nossas vidas, porque também a conta vai chegar um dia, né? Então, a primeira coisa é cuidar de você. O que você fez por você hoje, Laurence?
Olha, levantei também um belo de um café da manhã. Aí. Então, É isso aí. o prazer da vida está aí, naquilo que a gente gosta agora. Pô, você saiu, tem uma reunião, você não toma nem o seu café. Então, o que vai acontecer? Você não cuidou de você, você já vai chegar lá desestabilizado, né? Então, não. O nosso amigo Átila agora, com o nenenzinho, né? Sai de manhã sem dar um beijinho no filho? Não pode. Então, aquilo acalenta a alma da gente, né? Então, assim, é aquilo que dá prazer para você e aí você consegue controlar melhor todo o restante do seu trabalho. Então, hoje a minha rotina, ela ainda é bem puxada, né? Porque administrar condomínio não é uma atividade fácil, mas a gente consegue trabalhar, ter um equilíbrio, tirar uns momentos para a gente estar compartilhando a vida com a nossa família. Principalmente com conselhos participativos, que a gente já conversou e tu já me falou que os teus conselhos em geral são bem participativos, né? Graças a Deus. Eu não vou dizer que são todos, né? Eu tenho, assim, em grande maioria os meus conselhos são muito participativos. Ontem mesmo eu tive uma reunião de conselho e os elogiei por isso, né? Falei, olha, quero agradecer vocês pela participação, né? Falei para eles que estaria hoje no podcast, falei, vocês me assistam. Amanhã eu vou estar falando sobre isso, Boa, né? Boa. Então, é muito participativo, nós já definimos a questão da prestação de conta, o orçamento que a gente vai apresentar na Assembleia do dia 6. Então, olha, nós já vamos chegar na Assembleia com 4 pessoas alinhadas para nos apoiar. Né? Então, isso já faz toda a diferença. Não, Rosângela, você faz isso, ó, leva a simulação, porque eles vão pedir. Então, quer dizer, não, eu já sempre levo, mas se eu não levasse, já era um aviso, né? Agora, eu queria só contar uma experiência, se vocês acharem, eu falo muito, tá? Eu queria só contar uma experiência de um cliente que eu tenho em Vitória, eu não vou falar bairro, assim, porque é um cliente bastante conhecido. Eu costumo dizer que é um prédio de 13 apartamentos, 1 por andar. Eu costumo dizer que aquele é o melhor apartamento situado naquele bairro, no pior prédio daquele bairro. Nossa. Por quê? Ao longo dos anos que nós estávamos falando aqui de não aumentar a taxa, mas esse não é o caso deles lá. Lá o caso deles não é financeiro, o caso deles é realmente falta de gestão e falta de pessoas com equilíbrio e com entendimento para conduzir a gestão do condomínio. Né? Ingerência. Eu fui pegar as atas daquele condomínio para ler desde 1984. Não era nem nascido, eu gosto de falar isso. Nem eu. Eu gosto de falar isso. Eu tinha 10 anos nessa época. E aí você olha que esse prédio tem 40 anos. E aí você olha e fala assim, cara, eles deixaram o prédio acabar. Defasado. Nossa Não, acabar mesmo. Acredito. Aí você olha a fachada toda com obras feitas para encobrir coisas, totalmente sem planejamento. Provavelmente pelo mais barato na época. Eu não sei, porque assim, não é o perfil deles de fazer o mais barato. Eu acho que é falta de informação. E aí, quando a gente fala assim, são moradores extremamente, como é que eu digo assim? São pessoas com poder aquisitivo altíssimo, mas que não tinha o encaminhamento adequado, ou eles mesmos. Não tem aquele condômino que fala assim, não, eu quero indicar aquele fulano. E aí indicava aquele fulano que só fazia besteira. Amigo do meu tio. Não, que meu primo. Vizinho do meu primo. Exatamente. E aí o que veio acontecendo nesse prédio? Vieram empresas fazendo serviços mal feitos, entrando na justiça, brigando na justiça, e veio uma sequência. Tiveram um síndico que cometeu um desvio, porque ninguém tomava conta, ninguém olhava, o síndico pegou o dinheirinho e foi embora. Então, olha a falta de controle, a falta de acompanhamento. E neste caso, por exemplo, esse é um condomínio que não tem pessoas com conhecimento para lá. Um conselheiro profissional era uma pessoa que poderia ter resolvido o problema deles lá atrás. E eles não tivessem tido tanto prejuízo. Então, olha como que a falta de participação ou a participação também inadequada, né, aquela pessoa que vai para a reunião só para criar problema, também é difícil. Fica uma cultura também, né? Depois você ajustar essa cultura de novo, dá um trabalhinho, Literalmente, porque o cara vai, eu não quero mais ser conselheiro, não. Vai, Rosângela, é só assinar lá, não precisa nem ler nada. Não, hoje, para você ter uma ideia, eles não olham as minhas contas, eles não olham. Eu vou prestar conta, aprovo, mas ninguém olha. Então, por exemplo, assim, graças a Deus que eu lido com as coisas deles, sou uma pessoa idônea, trabalho direitinho, mesmo eles não olhando, eu presto conta tudo direitinho, né? Boa. Então, assim, a gente está fazendo obras, e obras grandes no prédio. Nós estamos fazendo Resgatando a glória do prédio. Resgatando. Então, eu falei para eles, tem 2 anos que eu estou lá, nós já fizemos boa parte, os projetos já estão todos aprovados, nós estamos trabalhando para a fase 4 da obra desse prédio, que agora é o pavimento térreo.
e depois nós vamos fazer a cobertura, que a cobertura tem uma área de lazer também fantástica. E aí eu tenho uma cliente que a mãe dela morava lá, a mãe dela faleceu, o apartamento dela está à venda. E eu disse para ela assim, olha, você não pode vender esse apartamento por menos de 6 milhões. Eu não saio daqui enquanto você não vender esse apartamento por 6 milhões. Eu vou ficar aqui e vou trabalhar para que esse precisa valer. Tem potencial para isso. Tem potencial para isso. Então, assim, o que é um planejamento? O que é uma participação coerente? E então, a preocupação, né? Com o patrimônio com o patrimônio. Porque assim, é dele. Legal, né? Não, Legal, mas, né? né? Essa preocupação, Gostei peraí. também. E às vezes, o quanto que você Massa. vai investir que vai valorizar tanto assim no apartamento? Eu lembro de um trabalho que a gente fez num condomínio, um condomínio bem localizado, mas não tinha nada de sistema de segurança. E aí, o condomínio fez um investimento de 300 mil reais. E tinha 300 apartamentos. Logo, R$ 1.000 por Cada apartamento. um. Só que todo mundo que olhava para aquele prédio não tinha um controle de acesso, nem dos moradores, nem um sistema de câmeras legal. Pronto, gastou só 300 mil. Por que só? Nessa assembleia, foi lá um morador que ele é corretor de imóveis, né? E depois que implantou ali a solução, trouxe aquela visibilidade pro condomínio, a nível de segurança ficou tão bonito, ele na assembleia falou assim, ó, pessoal, podem avaliar o apartamento de vocês em mais 150 mil reais. Agora faz uma conta, 150 mil por apartamento vezes 300. O quanto que o patrimônio no geral... Não, investiu 1.000 cada um. Investiu 1.000. R$ 1.000. Mas por quê? Porque e eu ouvia o pessoal falar, nossa, mas aquele condomínio lá, eu não sinto segurança. Porque você chega lá, você toca o interfone, o porteiro abre, aí não tem nada que te passa essa sensação. Do controle de acesso, né? Porque as pessoas saem de casa de bairro para ir morar no condomínio? Por causa da segurança. Aí se não tiver, perde valor, gente. Boa. Né? Boa, Então muito boa. ter essa percepção. Então esse é um caso assim, me chama a atenção, a gente saiu aplaudido da Assembleia ali, e detalhe, tá? Saiu aplaudido nessa Assembleia, mas quando esse projeto foi fechado, eu fui nessa reunião assim, Isaac, eu tô indo, o Isaac assistiu muito para eu ir nessa Assembleia no dia que o condomínio aprovou. Falei, Isaac, mas eu nem quero ir lá gastar mais meu tempo, porque eu já tinha desistido. Porque a gente que está vendo o condomínio assim, a gente consegue enxergar o que o condomínio pode fazer, o que vai melhorar, que vai evitar o retrabalho. Mas eu já estava cansado. Sabe quando você faz orçamento numa prova, faz outro na prova, faz outro na prova? Aí você começa a calcular. E eu faço essa conta, tá? Boa. Eu boto essa conta do meu tempo. Quanto tempo? Às vezes eu paro o dia inteiro levantando aqui um projeto para o condomínio. Quanto vale meu dia? Aí, quanto valeu o meu dia para eu fazer, não aprovar? Passou 1 ano, 2 anos, então foram 5 anos atendendo o mesmo condomínio e nunca sendo aprovada uma melhoria. Aí eu já comecei a perceber que quando eu chuto o balde, o cliente aprova, né? Aí eu falei assim, Isaac, ó, quer saber? Vou não, mano. Aí Isaac, não, vamos lá. Aí eu fui, aí aprovou. Aí ele ainda fala, tá vendo aí? Falei com você. Funcionou. Mas é essa percepção que o morador precisa ter da unidade dele, o quanto um trabalho que ele vai fazer ali fora, seja na fachada, no acesso, no hall, o quanto isso vai impactar lá na unidade dele para ele poder vender esse apartamento, né? Eu vou trazer Total. um ponto de reflexão aqui. O quanto de valor moral que um conselheiro pode agregar a um condomínio? Vocês conseguem imaginar isso? Não só moral, consigo, mas não só moral, mas Por enquanto, só no campo moral. Aonde você vai buscar isso? Na leitura de uma convenção de condomínio. Muitas das vezes está ali o papel do conselheiro julgar multas aplicadas por descumprimento de regras. O condomínio, quando é multado, o cara fica revoltado. Primeira coisa que ele faz, vai para o grupo de WhatsApp e fala mal do síndico. Na mesma hora. Mas ele esquece que, dentro do ordenamento jurídico do Estado brasileiro, a convenção tem que permitir o amplo e contraditório. Então, é aberto o prazo para aquele infrator fazer a a sua defesa. Essa defesa vai para a mão do conselheiro, que vai ler. O processo correto seria esse, né? Não, esse é o processo correto. Se você não fizer isso, você vai desembocar numa ação judicial que vai se tornar oneroso para o condomínio. Ele vai chegar lá ainda. Então, o conselheiro vai ler aquela justificativa, aquela defesa do infrator,
vai discutir com os seus pares. Algumas convenções ainda permitem a oitiva do infrator perante o conselho para eles decidirem se anulam a multa, se mantém a multa ou se majoram a multa. Quando você não respeita isso, você perdeu o valor moral, porque o infrator vai continuar falando mal do síndico, vai ter que pagar a multa, ele vai recorrer ao judiciário, aí vai doer no bolso de todo mundo. Por quê? Fatalmente, se você não tiver uma assessoria jurídica, vai ter que ser feita uma cota extra para contratar um profissional para defender. E que vai ser mais caro, porque é corretivo nesse caso. Exatamente. Né? Então a importância de um conselheiro está ali. Ah, eu não quero participar, eu não me envolvo com questão de condomínio. Muito boa essa observação. Cara, mas tu pode ajudar a economizar, dando um apoio moral para o síndico. Lendo a tua convenção. Sim, muito e boa. você atuando ali na defesa dos interesses da massa condominial. Porque uma infração todo mundo está sujeito a cometer. Eu mesmo, morando em condomínio, já cometi por algumas vezes. Já escutei um som mais alto, já estacionei o carro torto na garagem, já desci com o lixo pingando, depois eu fui lá e limpei, claro. Né? São coisinhas natural, que você pode cometer, vai ser notificado. Se for reincidente, vai ser multado. E aí? O condomínio não tem um conselheiro. Como é que você vai fazer? Tecnicamente, você impediu do infrator se defender. Sim. Vai parar na mão do síndico. Já vão ver com desconfiança que o síndico manteve aquela multa. O cara vai pagar e depois vai pedir o ressarcimento em dobro, mais danos morais, na justiça. E aí? Tudo porque a pessoa que está no condomínio não quis assumir a sua responsabilidade em participar. Ou desconhece o ato, Sim. se faz... Não executa o que tem que executar, que é a leitura da convenção e a aplicação do que tem na convenção, que a convenção, para quem não sabe, é o registro de nascimento do condomínio, eu costumo dizer. Constituição Federal. Constituição Federal do Condomínio. Mas, gente, a partir dessa reflexão, eu vou puxar aqui para uma última dica e depois vou passar a bola para o Átila. Dica para vocês, tá? Sobre esse assunto da importância do conselho do condomínio. Se o conselho não é ativo, contrate uma auditoria. Não é algo de outro mundo. O auditor, ele não é contra o síndico. Pelo contrário, ele vai colocar aqui as não conformidades e vai dizer a solução para deixar conforme. Se a gestão não quiser deixar, né, tudo dentro das conformidades, aí sim você vai ter, lógico, um auditor que vai atrapalhar os seus planos maléficos, digamos assim. É, né? isso aí. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, né? Então, deixa a gente mais tranquila até, né? Exatamente. Então, fica a dica aí para vocês, síndicos, gestores condominiais. Se não tiver um conselho ativo, pense com carinho na possibilidade de ter uma auditoria ali, se não mensal, se não semestral, anual, pelo menos, para que o condomínio esteja ilibado, o síndico esteja ilibado, na verdade, a gestão do condomínio, que ela esteja ilibada a partir desse movimento técnico que o auditor vai executar no condomínio, né? Átila. Partindo para o final, vamos para a mensagem do coração. Como é a mensagem do coração, Átila? Afinal de contas, um podcast como esse aqui, com informações relevantes, que a gente leva isso para todo o Brasil, informações que ajudam aí você, síndico, morador, síndico profissional, a se profissionalizar cada vez mais, escutando aqui especialistas que vivem essa realidade. E vindo para a mensagem do coração, vocês, nossos convidados, vai deixar a mensagem na hora que vir no coração de vocês, olhando para a câmera 18, o que vocês querem entregar agora, seja para o morador, para o síndico, para quem esteja nos assistindo. Começando pelo Lawrence, olhando ali para a câmera 18, a mensagem que vir no seu coração. A reflexão que eu deixo, se você, condômino ou morador, não está disposto a respeitar a convenção de condomínio e o regimento interno, informo que você não está apto a morar em nenhum condomínio, seja vertical ou horizontal. Boa. Muito boa. Muito Rosângela, boa. a mensagem do seu coração, olhando para a câmera 19. 19. Vamos Corta para lá. 19. Cuide primeiro de você, para que Boa. você possa oferecer o melhor para o outro. Que a gente dá aquilo que a gente tem. Muito bom de arrepiar, hein? Cara. Vou cuidar mais de mim agora. E chama, né, Átila? Me chama, finalizando mais esse podcast aqui, passa a bola pro Walter fazer um encerramento. Ele que, não importa o dia, a hora,
E se é bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou bom agora, faz o encerramento aqui, as honras. Como a Átila gosta, né? Bom agora para vocês. Foi um prazer tê-los conosco até aqui, principalmente para vocês que assistem o episódio de maneira integral. Muito conhecimento. Laurence aí tá... Mais de 15 anos tu falou ali que tu já atua nos condomínios, né? Isso. Rosângela, 20 anos. Átila, quanto tempo de condomínio? 14. 14 anos Não, de condomínio. 14 com CNPJ. 14, Adolescente. então, antes é. aí já tem alguma coisa, né? E eu que sou o mais novo aqui, que sou a criança, tenho o quê? 10 aninhos só, tô só aprendendo, não ensino nada. Então, para vocês, o meu muito obrigado, do fundo do coração, e que fica a reflexão, tá? Para você, síndico, se você não tem um conselho ativo, de repente compartilha esse episódio, de repente faz uma reunião com o condomínio apontando a importância do conselho, de repente... Se o conselho realmente, se não tiver ninguém para te ajudar, pensa direitinho sobre a parte da auditoria, leva para a assembleia. Pessoal, já que a gente não tem um conselho ativo, como eu também tenho minha outra profissão, ou não, se for profissional, não tem problema, eu preciso de ter alguém para me ajudar a fazer o balizamento para saber se eu estou no caminho correto. Tá? Então, o auditor ele não é um inimigo do síndico. A auditoria fiscal ela é pelo contrário, é para transformar as não conformidades do condomínio em conformidade e trazer a valorização do patrimônio, como a Rosângela bem pontuou. Então, acho que é isso. Muito obrigado e até a próxima.